Pronto, gravação iniciada. Então, bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a esse treinamento. Aproveitem bastante a oportunidade, né? Como a Naka falou, o intuito não é forçar ninguém a vender, mas que a gente possa ter um conhecimento completo, né, de todas as soluções que a A5 vende. E acho que isso também ajuda, né, de forma direta e indiretamente no crescimento da empresa, né? Então, aproveitem, isso vem sendo preparado com muito carinho há um tempo. O intuito é que a gente faça mais treinamentos, né, dessas soluções até o final do ano. Então, quem tiver alguma dúvida, fique à vontade para questionar. No momento da apresentação mesmo, né, para ser algo bem dinâmico. E quem se sentir um pouco mais acuado, pode me mandar as perguntas no privado, né, que aí eu compartilho também com o Naka e com o Thiago. Combinado? Então, bom treinamento a todos. Ti, pode começar. Beleza, obrigado. A Mônica está com a mão levantada de novo, não sei se ela tem uma dúvida ou levantou sozinho. Eu acho que foi sem querer. E aí, pessoal, só um ponto, quem puder mutar também, eu agradeço. Então vamos lá, pessoal. Bom, só sua primeira... tela que tá um pouco estranha, viu? Sério? Ele não tá totalmente preenchido ali com branco, ele tá... Ou pelo menos para mim, não sei se para vocês tá normal. Para mim também. Eu vou enviar um print para você, Ti. Tá, deixa eu ver. Cuidado com o que eu... E eu acho que você vai ter que compartilhar com o áudio também, né? Mas aí... então, só um pedaço, né? Deixa eu tentar aqui. Acho que é porque tá no outro monitor. Deixa eu trocar, peraí. E agora? Agora sim. Maravilha. Então, vamos lá. Bom, pessoal, primeiramente, bom dia a todos, né? A ideia aqui, como eu já falei, é falar sobre duas soluções que vêm ganhando, né, cada vez mais espaço nas oportunidades da Sim, tá? E que fazem parte da nossa campanha de indicação de vendas também, tá? Mas como a gente falou, não se sintam obrigados a participar da campanha de vendas, e sim para adquirir conhecimento, tá? E a gente vai falar hoje basicamente sobre Cognigy e FIM, tá? O FIM é mais conhecido como Intercom, porém a Intercom retirou esse nome da marca, né? Agora é só FIM mesmo. Então, basicamente as duas plataformas, né? São plataformas líderes de mercado em IA conversacional, tá? E o objetivo dessa apresentação não é transformar ninguém em especialista nelas, tá? O que a gente quer é mostrar como a gente consegue identificar oportunidades no dia a dia, quais dores normalmente aparecem nos nossos clientes, né? Como o mercado está evoluindo, quando faz sentido envolver a Cinco para a gente construir alguma solução junto. E foi justamente pensando nisso que a gente montou essa agenda, né? O primeiro ponto vamos falar rapidamente como surgem as oportunidades, o que está mudando no mercado. Depois a gente vai desmistificar um pouco, né, um termo que todo mundo tem falado muito, que é agentes de IA, né? E com base nisso, né, fica muito fácil entender quem é o Cognigy, quem é o FIM, por que eles são líderes de mercado e, principalmente, né, quais problemas eles resolvem. Na sequência, a gente vai compartilhar alguns cases, resultados, reconhecimento dessas duas soluções, mostrar os principais sinais que a gente tem para identificar uma oportunidade comercial e, por fim, explicar um pouco como funciona, né, toda essa campanha e as soluções também. No final, se vocês saírem daqui conseguindo olhar para uma conversa com o cliente e pensar, interessante, isso daqui pode ser uma oportunidade para a Cognigy, pode ser uma oportunidade para o FIM, a missão dessa apresentação já vai estar cumprida. Então, e o restante, vocês fiquem tranquilos, você pode deixar com a gente aqui de pré-vendas ou para a área comercial seguir em frente, tá? E assim, pessoal, antes de falar de tecnologia, falar de inteligência artificial, qualquer solução, eu queria começar com uma provocação bem simples, tá? Hoje, né, a gente sabe que grandes oportunidades de negócio não nascem mais só do time comercial, tá? Isso é um fato. E muitas vezes elas vão começar numa conversa ali que às vezes é bem informal, seja num café, num almoço com um cliente, num grupo de WhatsApp,
atendendo um chamado com um cliente, né? Muitas vezes isso acontece ali, você vê uma dificuldade desse cliente, você consegue identificar uma oportunidade. Ou até mesmo assim, com um amigo comentando um problema na empresa onde ele trabalha, né? E normalmente essas dores, elas aparecem em assuntos que a gente escuta o tempo inteiro. Ah, meu atendimento está ruim, a empresa quer usar IA, mas não sabe por onde começar, ou a gente está usando IA, já começou a construir, mas a gente está meio perdido. O WhatsApp aqui dentro vira um caos, nosso CRM não conversa com nada, a operação está manual. Então, assim, a gente sempre ouve algum tipo de situação dessa, né? O Customer Experience está em todo lugar, né? E o ponto mais importante aqui não é vocês venderem tecnologia, tá? Ninguém está querendo isso. Não é sair oferecendo Cognitive, FIM, CX1 ou qualquer outra solução, tá? O objetivo dessa campanha e dessa apresentação é muito mais ajudar vocês a identificarem sinais de melhorias, sinais de oportunidades nos nossos clientes, porque muitas vezes a oportunidade começa exatamente assim, né? A gente começa ali num comentário simples que a gente ouve de alguém e não necessariamente dentro de uma RFP que está super estruturada ali, cheio de pontos, cheio de questões, etc, né? E para deixar isso muito mais simples, a dinâmica ela funciona basicamente em 4 etapas, tá? Aqui falando exatamente da campanha de vendas, tá bom? A primeira parte ali é a indicação, né? Se vocês identificarem uma empresa, um contato, uma oportunidade que faça sentido para 5, vocês indicam para o nosso time, tá? A partir de aí vem a segunda etapa, que é a validação, onde o nosso time vai analisar o cenário, entender a dor do cliente, a gente vai também avaliar ali se existe uma aderência realmente, né, com as soluções da 5, ou seja, vocês não precisam se preocupar em qualificar tecnicamente oportunidades, tá? Essa parte realmente fica aqui com a gente. E depois disso, se a oportunidade evoluir para um projeto contratado, né, a gente entra na terceira etapa, que é negócio fechado. E aí vem a questão da premiação da campanha, tá? Então, no fim do dia, a ideia aqui é transformar relacionamento realmente em uma oportunidade de negócio, tá? Porque muitas vezes você já tem acesso a conversas, já tem acesso a contextos que naturalmente já acabam abrindo portas, tá? Isso é um ponto muito importante. Todos vocês têm oportunidades para abrir portas para novos negócios, né? E às vezes uma indicação simples pode acabar se tornando um projeto enorme para 5, e às vezes a gente nem sabe, né? Então é bem interessante esse ponto. E aqui a ideia também é falar um pouquinho, né, do porquê a 5, tá? É mostrar que a 5 não é só uma empresa que vende tecnologia. A gente atua como um parceiro estratégico na transformação ali da experiência do cliente, na experiência do colaborador. A gente atua com diversas operações de mercado, em diversos segmentos, a gente está sempre ali conectando tecnologia, IA, automações, atendimento, e mais importante do que vender ferramenta é entender a dor do cliente e direcionar a solução certa. A gente não está aqui só para empurrar a solução, né, a tecnologia em si, o produto. A gente está aqui para direcionar realmente aquilo que vai resolver a dor que o cliente está sentindo, né? Então, antes da gente falar de soluções e oportunidades, eu acho importante também a gente contextualizar rapidamente assim. Sei que muitos de vocês, né, sabem o que assim faz, claro, né? Mas é legal também ter aquele famoso pitch de elevador sobre o que é a Cinco, né? Então, basicamente, a Cinco ela atua há quase 2 décadas, tá? Principalmente ajudando empresas em jornadas de experiência do cliente, né, jornadas de transformação digital, né, e automação. E uma característica que é muito forte, né, nesse ponto sempre foi o quê? Unir 2 coisas que normalmente são difíceis de equilibrar: a questão da agilidade e da inovação, junto de experiência e confiabilidade, né? Então, ao longo desses últimos anos, né, a gente tem construído uma base sólida de clientes, parceiros e soluções próprias também, né, com as soluções da própria Minais ali também. Então, hoje a gente tem mais de 215 colaboradores, são mais de 150 clientes, a gente tem mais de 30 produtos próprios, né? Parte desses produtos próprios, quando a gente fala, por exemplo, de Nice, já fazem parte do marketplace da Nice, como, por exemplo, o EasyDesk, o OmniAgent e outras soluções ali também, né? E a gente atua junto de tecnologias que são reconhecidas globalmente pelo Gartner, por exemplo, né? Que é um dos maiores analistas de soluções do mercado, tá? Então, quando a gente fala de IA, de automação, ou propriamente de experiência do cliente, a gente não está falando de tendência, a gente está falando de algo que já faz parte da realidade das empresas e que a gente atende esses clientes diariamente, tá?
Eu acho que é bem interessante marcar bem esse ponto, tá? E aqui alguns exemplos, né, de empresas que já fazem parte dessa jornada da Cinco junto com a gente. A gente tem clientes ali em diversos segmentos, segmentos bem diferentes uns dos outros, né? Isso é importante porque mostra uma mudança muito clara de mercado, né? Hoje, quando a gente fala de CX, a gente fala de automação, a gente fala de inteligência artificial, a gente não está mais falando de temas que são exclusivos do contact center, né? Praticamente toda empresa está tentando resolver algum desafio relacionado a isso, seja eficiência operacional, seja integração de sistemas, seja a adoção de canais digitais, automação com inteligência artificial. Tudo isso faz parte, né, dessas necessidades que a gente vê em todo tipo de empresa, né? E quando vocês ouvirem esse tipo de dor no mercado, existe uma grande chance da gente ter uma oportunidade para a Cinco também trabalhar dentro desses clientes, tá? Aí aqui a gente já vai entrar um pouco já falando, né, dos agentes de IA, tá bom? E antes da gente entrar na parte de soluções específicas, como eu comentei sobre o Cognigy, ou até mesmo o FIM, tá? Eu acho importante a gente nivelar rapidamente esse conceito de agente de IA, tá? O que é um agente de IA? Por que que o mercado inteiro fala de IA? Mas muita gente ainda associa isso, né, a apenas, por exemplo, sei lá, um chatbot, né? A gente vê isso e percebe muito RFP, onde o próprio cliente fala do conceito de agente de IA de uma maneira incorreta. Então, é bem interessante a gente nivelar esse ponto, tá? O agente de IA ele vai muito além disso, né? A ideia é criar interações mais naturais, interações que sejam mais humanas, interações mais inteligentes. E na prática, o agente de IA ele está ali para quê? Para conseguir ouvir, entender, raciocinar, né, agir em cima ali de tudo aquilo que ele recebeu de contexto e responder com base em tudo aquilo lá que foi, né, inserido para ele, né? Ou seja, ele deixa apenas de seguir um fluxo que a gente já está acostumado e passa a interpretar contexto, intenção, interpretar informação. E isso começa a mudar completamente quando a gente fala de experiência do cliente. A conversa ela deixa de ser um menu engessado, né, um fluxo pré-definido, e começa a aparecer uma interação muito mais próxima de uma conversa humana. E o mais interessante é que isso não vale só para a voz, a gente está falando de todos os canais, né? A gente está falando de uma forma de você orquestrar toda essa omnicanalidade utilizando um agente de IA, seja um web chat, um WhatsApp, um Instagram, um canal de voz, né? E hoje esse conceito já está sendo aplicado em todos esses canais, tá? E aqui talvez esteja uma das mudanças mais importantes quando a gente fala, né, do que está acontecendo no mercado. Primeiro, a gente olha ali para o modelo tradicional, né? A maior parte das empresas ainda opera dessa forma. O cliente entra em contato, passa por uma hora tradicional e normalmente ele acaba chegando em filas de atendimento humano. É basicamente isso, a gente sabe. É claro, tem casos específicos onde os clientes conseguem uma retenção muito alta no hora tradicional, mas é minoria, né? Então, mesmo com integrações, sistemas conectados, quando a gente fala de experiência, ela ainda é muito engessada. E o cliente ele precisa repetir informação, ele vai precisar navegar por menus, efetuar transferências, e muitas vezes ali a gente vai sair e resolver completamente o problema, né? A gente sabe como é, todo mundo passa por isso. E por isso a gente está falando tanto sobre alto esforço do cliente, baixa retenção, experiências que não são nada naturais, né? E quando a gente fala ali entrar num modelo ali de IA agêntica, né? A gente começa a ter uma mudança dessa lógica, tá? A IA deixa de ser apenas um direcionador de chamadas e passa a atuar como uma camada inteligente dentro dessa jornada, tá? Então, ela vai passar a entender contexto, ela vai passar a acessar bases de conhecimento, ela vai passar a consultar sistemas, manter memória das conversas e consegue também conduzir algumas experiências ali muito mais conversacionais, né? Isso principalmente vai reduzir muito o esforço do cliente, porque a conversa deixa de parecer um fluxo robótico e começa a parecer uma interação muito mais natural. E também é o que a gente pode chamar de hiperpersonalização da experiência do cliente. Porque cada cliente que entrar nessa experiência, ela vai ter uma jornada específica para aquele cliente. Não vai ser mais aquela situação onde todo mundo que entra tem a mesma experiência, né? Isso torna tudo muito mais interessante. E a IA, né, um ponto que é bem interessante a gente citar, é que a IA ela não está ali para eliminar
o atendimento humano. Ela está ali para trabalhar junto da operação. O objetivo principal aqui não é substituir pessoas, é automatizar aquilo que é repetitivo, né? Resolver o que pode ser resolvido automaticamente e deixar os atendimentos mais complexos, né? Que precisam daquele tato humano que só o humano tem. A IA não consegue isso ainda. Eu falo ainda, mas quem sabe, eu nem sei, né? Talvez nunca chegue a conseguir, porque o tato humano é algo muito importante, né? E tudo isso a gente une o aumento da eficiência a um custo operacional muito menor, né? E é justamente essa mudança que começa a abrir espaço para plataformas modernas de IA conversacional dentro do mercado. E é o que a gente tem visto essa mudança, né? Toda semana, algum cliente está ali para quero falar sobre a agência, quero falar sobre a conversacional. Isso é o que está acontecendo e essa mudança já está aí, né? E com base, né, no que a gente conversa, tá, com tudo que a gente fala com os clientes, tudo que eu estou mostrando até aqui agora, é mostrar alguns exemplos práticos dessa evolução, né, no autoatendimento ao longo de todo esse tempo. A gente começa ali pelo modelo tradicional, né? Agora eu vou ter que tirar aqui a apresentação que eu esqueci de compartilhar com áudio, bem que o Naka falou. Só um minuto. Pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar? Tá tranquilo, gente? Tudo certo, Naka. Maravilha. Fica à Boa. vontade para quiser fazer alguma pergunta no meio aqui, a gente está aberto aqui. Bom, beleza. Voltando aqui, que é um pouquinho ali desse ponto que a gente estava comentando, né, sobre a evolução desses modelos que a gente teve até chegar nesse modelo de agêntica, né? Então, começando pelo modelo tradicional, a famosa URA DTMF, né? Deseja acionar o seguro ou acompanhar o processo de benefícios? Digite 1. Não recebeu o seu boleto? Deseja uma segunda via? Seu débito não ocorreu na conta? Ou se deseja confirmar se há parcelas em aberto? Digite 2. Deseja registrar uma reclamação? Digite 3. Deseja cancelar um de seus planos de seguro ou de previdência? Digite 4. Ou digite 9 para falar com um de nossos atendentes. É legal, né? A gente sabe que ali vai chegar numa opção que a gente está esperando, mas se tiver 7, 8 ou 9 opções, a gente tem que ficar esperando, né? Então, isso, querendo ou não, ela atende, mas é frustrante. Todo mundo sabe quanto é você ter um problema para resolver e você fica lá, caramba, qual que é a minha opção? Às vezes você ouve tudo e fala, putz, minha opção chegou? Não chega. E aí depois a Fora gente veio empresas com... que escondem, né? Também, né? Tem muito isso. Que é o que a gente costuma falar bastante, né, Naka? Como fala? Fortaleza digital, né? Da fortaleza digital, né? Que às vezes o cliente quer fazer algo que vai ajudar o cliente, mas acaba querendo uma fortaleza digital, onde você está ali, você está perdido, para onde eu vou, o que que eu faço, né? Ao invés de facilitar, acaba dificultando, né? Então, tentando melhorar toda essa questão, surgiram a URAs com reconhecimento automático de fala, a famosa URA SR. E aí, mais um exemplo aqui bem legal. Eu queria entender o que vocês têm de Samsung. Não entendi. Tente me dizer novamente, de forma resumida, o assunto que deseja falar. Vocês não vendem celulares? Só para confirmar. Você quer suporte ao aplicativo Itaú, certo? Não. Eu queria saber se vocês têm celular na loja. Não entendi. Por favor, fale sim ou não. Parece piada, mas é bem real, né? Quem já passou por essa zona sabe como é que funciona, né? E apesar de tudo, né, o ASR foi um avanço bem grande, porque pela primeira vez o cliente podia simplesmente falar e ser encaminhado para aquilo que ele queria. Mas ainda existia ali uma camada limitada, principalmente no que a gente fala sobre interpretação do que está sendo dito, né? E principalmente no Brasil, quando a gente tem sotaques, regionalismos, gírias, diferentes entonações, esse desafio continuava enorme, né? Então, mesmo assim, não era a experiência ideal.
E talvez agora, pela primeira vez, a gente está realmente próximo desse modelo ideal, né? A gente está falando de um modelo de voice AI, onde você consegue conversar com uma inteligência artificial que vai te entender, vai te encaminhar. Todo mundo hoje usa ou o Gemini, ou o ChatGPT, ou o Claude. Todo mundo está ali, sabe como que é essa experiência de interagir com uma IA. E ninguém espera menos do que isso no atendimento ao cliente, né? E aí, pensando nisso, eu vou mostrar um pouquinho agora para vocês, tá? Um caso onde a gente construiu essa semana para um cliente, né? O PagBank, tá? E aí, eu mostrar um pouquinho para vocês de como que funcionou essa jornada que a gente criou para eles. É um modelo basicamente ali para casos de banco, mas a ideia é mostrar realmente a naturalidade nessa conversa, né? Onde a gente consegue chegar com tudo isso, tá? E aí eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu só botar o áudio de novo que eu esqueci. Vamos lá. Vou dar um reset aqui. Olá, sou Lia, seu assistente virtual. Para melhor atendê-lo, por favor, informe os 3 primeiros dígitos do seu CPF para que eu possa validá-lo. 386. Tiago, seu CPF foi autenticado com sucesso. Como posso ajudá-lo hoje? Eu não recebi minha fatura por e-mail. Aí eu queria ver. Você consegue me ajudar com isso? Encontrei uma fatura em aberto no valor de R$ 1.248,90, com vencimento em 10/07/2026. Estou te enviando um link por SMS para o pagamento. Qualquer dúvida pode ir me perguntando. Ah, estou vendo aqui, 1.248,90. Eu tenho que confirmar os dados para fazer o pagamento, é isso? Exatamente. Essa tela serve para você validar se os dados da fatura estão corretos. Confira as informações e, se tudo estiver certo, clique em Confirmar dados para seguir para a próxima etapa de pagamento. Ah, legal. Agora tem o código Pix aqui. Posso já fazer o pagamento, então? Sim, você pode fazer o pagamento. Abra o aplicativo do seu banco, escolha a opção Pix e selecione Pagamento por código, copia e cola. Cole o código exibido aqui, confira o valor de R$ 1.248,90 e confirme o pagamento. Ótimo. Já recebemos a confirmação do seu pagamento. Posso ajudar em mais alguma coisa? Eu queria saber se eu tenho algum cashback nas compras que eu fiz no meu cartão de crédito. Você tem um saldo de R$ 500 em cashback acumulado nas suas compras. Se precisar de mais informações ou quiser saber como utilizá-lo, estou à disposição. Legal. Eu estava querendo comprar um PlayStation 5, que eu vi no valor de R$ 5.500. Eu consigo fazer um empréstimo no valor que está faltando? Para o valor que está faltando, você precisaria de um empréstimo de R$ 5.000. Posso verificar as opções de empréstimo disponíveis para você. Você gostaria de prosseguir com isso? Ah, eu quero sim. Encontrei uma oferta de crédito pessoal pré-aprovado para até Diago Castro no valor de até R$ 8.000, com primeiro vencimento em até 45 dias. Quer fazer uma simulação? Eu quero sim. Ah, Ótimo. tô vendo Você pode aqui. clicar em aprovar simulação. Desculpa interromper. É que eu estava vendo, já acabei abrindo aqui. Estou vendo o valor de R$ 5.000 no prazo de 12 meses com a parcela de R$ 486,70, né? Aí como que eu faço? Só aprovar essa simulação? Para aprovar a simulação, basta clicar em aprovar simulação. Isso dará início à próxima etapa de formalização da proposta de crédito. Se precisar de mais ajuda, estou à disposição. A simulação do crédito pessoal pré-aprovado foi aprovada com sucesso. O valor é de R$ 5.000 em 12 meses, com parcelas estimadas de R$ 486,70. O valor disponível total é de R$ 8.000. O primeiro vencimento será em até 45 dias, com uma taxa demonstrativa de 2,49% ao mês. A contratação está finalizada.
Se precisar de mais alguma coisa, é só me avisar. Nossa, enquanto eu estava falando com você aqui, eu recebi uma notificação no meu celular de uma compra que não fui eu que fiz. Você consegue olhar isso para mim? Você gostaria de contestar essa compra não reconhecida? Posso ajudar com isso. Eu quero Para sim, por continuar, favor. acabei de. Claro, você deve selecionar a compra que deseja contestar na lista de transações. Depois, confira os dados exibidos no painel de confirmação e siga com o processo. Olha ela aqui, ó, foi essa compra aqui, loja online XPTO. Não fui eu que fiz essa compra. A compra da loja online XPTO é uma possível compra não reconhecida, no valor de R$ 549, realizada em 30/06/2026, no cartão final 4TO421. Se você não reconhece essa transação, pode prosseguir com a contestação. Clique em Confirmar contestação após selecionar o motivo. A contestação da compra na loja online XPTO foi confirmada com sucesso. O valor é de R$ 549, realizada em 30 de junho de 2026, no cartão final 4.421. O protocolo da contestação é CT 2026-A7018842. O prazo para análise é de até 7 dias úteis. Se desejar, posso ajudar com o bloqueio preventivo do cartão. O que você prefere fazer? Acho que por questão de segurança, acho melhor bloquear esse cartão, viu? O seu cartão foi bloqueado e um novo cartão já está sendo confeccionado, e você deve recebê-lo em um prazo de 72 horas. Podemos ajudar em algo mais? Eu acho que por hoje é só isso mesmo. Agora eu vou aproveitar esse dinheiro do empréstimo e vou comprar meu PlayStation 5. Muito obrigado, viu? De nada. Fico feliz em poder ajudar. Aproveite sua compra do PlayStation 5. Se precisar de mais assistência no futuro, estou à disposição. Tenha um ótimo dia. Muito Bom, é bom. isso. Alguma pergunta? Acho que alguém levantou a mão. Ah, não, era só uma palminha. Maravilha. Então, beleza, a ideia era realmente mostrar ali, né, a naturalidade, como a gente consegue tratar essas interações de maneira como se a gente estivesse falando realmente com o humano, né? A gente tem evoluído muito na questão da naturalidade da resposta, né, do agente de IA, está cada vez melhor. Hoje, né, a gente falando dessa questão de naturalidade, a Eleven Labs é a que traz a melhor experiência, que é a que a gente estava usando aqui. Quando a gente fala, por exemplo, de usar a Azure, ela também responde muito bem, mas ainda tem aquele tom de URA, DTMF nas respostas, sabe? Mas o importante mesmo é a gente conseguir resolver tudo aquilo que a gente tem para resolver, né? De maneira que a gente não precisa ficar esperando em filas, a gente tratar o que é transacional ali, lá vai, resolve. Isso muda completamente a experiência do cliente, né? Isso é um ponto muito importante que a gente tem tratado com os clientes e que a gente mostra que a gente tem a capacidade para ajudar, para apoiar, para resolver esses problemas, tá? Então aqui eu vou voltar ali para a nossa apresentação, para a gente seguir para as próximas etapas. Então, né, ali realmente a gente está falando aqui, né, mostramos que consegue ouvir, consegue interpretar a intenção, ela raciocina, ela consulta informações, ela me apoia ali nas páginas que eu estou navegando, né, responde de uma forma muito mais natural. Então, em vez da gente passar por toda aquela navegação de URA, ela simplesmente acontece, a gente conversa. E é exatamente isso, né, que a gente quis demonstrar para vocês aqui agora, tá? Que é realmente a evolução ali do atendimento ao cliente. E agora, quando a gente fala de quais soluções permitem, né, que a gente trate, né, essas experiências de maneira eficiente, a gente começa falando do Cognigy, tá? Quando a gente fala de IA conversacional em nível enterprise, realmente, o Cognigy hoje é uma das principais plataformas do mercado, tá? Esse slide, ele mostra exatamente isso. O Cognigy aparece como a única plataforma posicionada como customer Choice no Gartner, tá? Para IA conversacional. E isso é um ponto importante, porque não é apenas uma análise técnica do Gartner, é uma avaliação baseada na experiência real dos clientes utilizando a plataforma de IA no dia a dia, né? Então, a gente está falando de empresas que implementaram e operaram a solução, escalaram isso de maneira eficiente e avaliaram positivamente a solução, né? Então,
além disso, tem um outro ponto que é muito importante, né, que o Cognigy ele é muito forte justamente na parte da orquestração. Tá? Ele vai conectar tanto os canais ali, seja os canais de voz, do contact center, os canais digitais, mídias sociais, mas a gente também está orquestrando ali diferentes LLMs. Eu posso conectar ali a OpenAI, posso conectar o Claude, eu posso conectar o Gemini, né? E isso garante com que eu sempre esteja na vanguarda do que há de melhor em inteligência artificial conversacional. Hoje, né, se você busca ali qual que é a melhor, esse ranking está sempre mudando. Então, imagina que você tem uma solução que você pode conectar diversas soluções diferentes, não só para LLMs, mas para soluções de STT, né, de TTS. Isso faz com que você tenha ali uma dinâmica muito interessante, né, na criação desses agentes de IA. E não só essa parte, a gente conecta ali diferentes bases de conhecimento, diferentes CRMs, sistemas legados, né? A gente consegue realmente criar jornadas muito inteligentes e naturais utilizando diversos sistemas ali corporativos. Então, o valor não está apenas quando a gente fala de o chatbot, mas na capacidade dele, como eu posso dizer, coordenar toda essa experiência conversacional da empresa, né? Isso é importante, porque vale tanto para os canais digitais quanto para a voz, com uma camada que é muito forte na questão de automação e integração a nível enterprise, tá? E além, quando a gente fala de reconhecimento de mercado, além do Gartner, o Cognigy, ele também vem ganhando muito destaque em análises independentes de mercado, tá? Aqui a gente tem o posicionamento, por exemplo, do Forrester Wave de 2026 para plataformas de IA conversacional voltadas para Customer Service, por exemplo, tá? E um outro ponto interessante desse relatório é que o Cognigy ele aparece como a única plataforma, tá? Com o que a gente chama de Double Halo, né? Na prática, isso significa ali um nível de satisfação e percepção extremamente alto por parte dos clientes, tá? Quem tem esse Double Halo é que o reconhecimento não é só do analista do mercado, é também dos clientes. Então, assim como o Gartner, o Forrester também traz a mesma percepção quando a gente fala do Cognigy, tá? Então, ou seja, não é só uma plataforma tecnicamente robusta, mas é uma solução que realmente entrega muito resultado no mundo real, tá? E quando a gente olha para o gráfico, a gente vê o Cognigy muito bem posicionado, tanto em estratégia quanto em capacidade de entrega, né? E isso reforça bastante essa visão da Cognigy como uma camada enterprise de IA conversacional, principalmente para empresas que precisam integrar múltiplos canais, precisam trazer muitos dados, muitos processos, sistemas corporativos de maneira escalável, tá? Então, no final, né, o Cognigy ele acaba se destacando não apenas por questão de tecnologia, mas pela combinação entre experiência do cliente, a flexibilidade e a capacidade que a gente tem de trazer essa solução e executar aquilo que o cliente precisa. Tá? Isso é um ponto muito interessante. A gente não está falando aqui só do pitch comercial, a gente está falando realmente de comprovação e eficiência em escala. Tá? E aqui eu acho que fica bem fácil visualizar onde o Cognigy entra ali, né, dentro dessa arquitetura. O Cognigy não é apenas Castro, Oi? desculpa te interromper um pouquinho, mas se você Imagina, puder voltar só num slide anterior aqui, Uhum. eu vou fazer um spoiler sem fazer muito spoiler, tá? Mas assim, em linhas gerais, pessoal, é o seguinte, esse Conversational AI Platform, que é justamente isso que a gente já está, o Castro está apresentando, ele está sendo hype, né? Tá muita gente falando, muita gente pesquisando, e para vocês verem o quanto que a gente está se esforçando realmente para ter dentro das nossas ofertas e nos portfólios, aqui existem pelo menos, dentro desse quadrante aqui da Forrester, existe pelo menos 3 tecnologias de Conversational AI listadas aqui e que a gente atua. E está surgindo uma quarta que também está por aí, tá? É verdade. Alguém tem uma ideia de quem que são essas outras plataformas que estão por aí que a gente atua? Que está aqui nesse quadrante? Sem ser o pessoal da nossa equipe. É verdade. Desses carinhas aqui, quem que a gente trabalha aqui? Alguém sabe dizer? Família. Também. Tem mais. Esse já foi um spoiler. Esse era o spoiler, parceria. É o mais recente, né? Mas vocês já estão antenados. Quer que eu falo? Mais? Quem perguntou? Não. Era o Leandro, pela voz. Sai fora. Vamos, gente, mais alguém? Eu também posso falar. Quem quer?
Tá por Ah, aqui, não, ó. não, do nosso time não. Eu também não vou falar não, certeza. mas eu Ó, sou o a dica. O Felipe Pereira disse no chat Boa. que é Intercom. Também. Tem mais Boa. um. Tem mais um. Eu sou a dica, hein? Será que é Poli AI, né? Tome, Ada, Eida, Quase Person? foi, eu tava avaliando. Será que é Aê, alguma é coisa isso aí. assim? Aí, Boa. ó, o pessoal tá A gente ainda tem, inclusive temos clientes ainda com Live Person, tá? é, Então a gente tá falando de líderes. Tanto o Nice Cognitive, estabelecemos a parceria agora também com o Miriam, né? Então algumas pessoas já estão trabalhando na capacitação também disso, tá? Então a ideia é que a gente propague, estamos oficializando agora, mas a gente vai ter uma sessão mais específica sobre isso também, né? A gente já atua com Intercom, a gente já tem mais de 6 clientes aqui em cima de base de Intercom e Live Person também. Deve ter, sei lá, Marquinhos, acho que alguma coisa em torno de uns 7, 8 clientes, alguma coisa assim, Live Person também, né? Em termos de Por base. aí, por aí. Então acho que Sendo isso que é interessante que de pensar. até, Naka, um detalhe, né? Dois dos maiores clientes da minha BU, né, que cuida inclusive de Intercom e LivePerson, dois dos maiores clientes são LivePerson, que é GetNet e Hello. É massa. E tem bastante representatividade, né? Mas Sim, sim. até a mensagem que eu quero deixar aqui, pessoal, que assim, enquanto a Cinco, a gente atua com plataformas líderes reconhecidas no mercado, que nem o Castro falou, não é papo de vendedora, são, né, esses institutos de pesquisa renomados de mercado, como Gartner, Forrester, eles apontam que são tecnologias realmente de ponta, e a ideia nossa é que a gente tem isonomia, né? Que basicamente o que seria isso? Que a gente consegue identificar esses pontos fortes e fracos e conseguir adaptar para a solução que o cliente precisa. Ele não entra exclusivamente, né, para tentar ver uma única tecnologia que a gente pode empurrar, mas na verdade a gente tem domínios e conhecimentos de outras tecnologias ali, tá? Cara, desculpa, eu fiz só esse parênteses aí, Castro, fique à Não, vontade ali para imagina, foi passar uma. ótimo. Foi ótimo. Maravilha, vamos seguir, tá? E aí, continuando, né, o que eu estava comentando do Cognitive não ser apenas um chatbot, tá? É a gente realmente pensar no Cognitive como uma camada central de orquestração de inteligência artificial, tá? Então, a gente vai conectar as LLMs, a gente vai conectar sistemas corporativos, a gente vai conectar a base de conhecimento, né? A gente vai conectar as regras de negócios, os workflows do cliente, tudo isso em um fluxo inteligente, onde a própria IA vai executar as ações nesses fluxos, né? Então, na prática, ele vai conseguir ali receber as interações de voz, de WhatsApp, de chat, de web, e-mail, qualquer outro canal, né? Entender ali realmente todas essas intenções, tomar as decisões, executar essas ações, aprender continuamente com essas interações e tudo isso conectado, né, aos sistemas ali da empresa, né? Seja um Salesforce, um SAP, um Oracle, um ServiceNow, as APIs, MCP servers, né, base de conhecimento, tá? Tudo isso ali, né, conectado e trabalhando em conjunto, né, com a inteligência artificial. Então, o foco deixa de ser aquilo que a gente está acostumado. Vou responder uma pergunta para direcionar esse cliente para a opção certa, para cair numa fila, para cair para atendimento humano, né? Como vocês mesmo viram. A gente está ali realmente passando a resolver jornadas completas, tá? E é exatamente por isso que o Cognitive hoje vem sendo utilizado em muitos projetos de agente a nível enterprise, tá? Porque ele consegue atuar como uma verdadeira camada operacional de IA dentro da empresa, tá? Eu tenho um case muito interessante, se vocês procurarem no YouTube, por Cognitive e Toyota Cognitive, na verdade. Vocês vão ver ali o case da Toyota utilizando a plataforma do Cognitive, onde os próprios carros da Toyota, né, tem ali uma leitura ali, onde se conecta com o Cognitive e traz informações ali sobre quando deve ser a próxima revisão do carro, se tem algum problema ali, né? Toda a telemetria ali integrada à solução do Cognitive, né? De uma maneira conversacional por voz. É bem interessante. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar. Geralmente é o primeiro resultado, tá? E aqui, falando um pouquinho de fim, tá? A gente falou alguns slides atrás ali sobre a Intercom, né? Estando ali no quadrante mágico ali, também do solução de IA conversacional. Mas, como eu comentei, a Intercom ela mudou o nome, né? Antes era Intercom e o fim era a IA conversacional da Intercom. Agora a Intercom, ela basicamente chama fim para tudo, tá?
E do lado do fim, né, basicamente a gente também vem ganhando bastante destaque no mercado de Customer Service com inteligência artificial. Tá? O posicionamento deles é muito focado em AI First Customer Service, ou seja, é uma experiência onde a AI já nasce no centro da operação. Né? E aqui a gente tem alguns reconhecimentos importantes do G2 Spring de 2025, e hoje o G2 Spring ele é uma das maiores plataformas de reviews de software do mundo. Tá? E essas premiações elas são baseadas em avaliações reais de clientes. Isso é muito importante. Então, ela reflete realmente a experiência prática das empresas utilizando a plataforma. Né? Eu gosto sempre de citar esse ponto para os nossos clientes, porque não é só ali, né, um analista falando, não, a gente está falando realmente de experiência de empresas que estão utilizando a plataforma. Isso é mais valioso que qualquer outra coisa. Né? E o fim, ele recebeu destaque ali como Read Leader, Best Support, Fastest Implementation, né? Best Meets Requirement, que na prática, né, basicamente mostra uma solução muito forte em experiência do usuário, a facilidade da implantação, velocidade de adoção, geração rápida de valor, né, na operação, isso também é um ponto muito importante. E um outro ponto interessante do fim é que ele vai além de só uma inteligência artificial conversacional. É uma plataforma que ela combina diversos pontos. A gente combina IA com atendimento digital, com help center, com workflows e também o service desk. Tudo isso, né, combinando uma experiência unificada com a IA como centro de tudo isso. Tá? Então, ele acaba competindo não apenas com plataformas conversacionais, que a gente já conhece bastante, mas também com soluções como, por exemplo, o Zendesk, ServiceNow, às vezes a própria Salesforce, tá? Principalmente em cenários de atendimento digital mais moderno ali para clientes que têm um foco maior ali no digital, tá? A gente também consegue atuar com inteligência artificial conversacional no canal de voz, tá? Através do Fin Voice, como vocês viram ali na experiência do Cognigy, tá? Então, talvez esse seja um dos grandes diferenciais do Fin hoje. Trazer essa simplicidade da experiência tanto para o cliente quanto para as equipes de operação, né? Com o apoio da IA de ponta a ponta. Tá? Isso é bem legal. E aqui a gente tem uma visão um pouquinho mais prática, né, do fim no dia a dia da operação. Posso só cortar rapidinho de novo, Cássio? Fica à vontade, tá? Não precisa nem perguntar. É o seguinte, até para vocês entenderem, algumas pessoas já sabem disso, tá? Mas a FIM, ela tá nesse processo já de ser comprada, né? Então já tem um acordo definitivo, saiu dia 15 de junho, esse comunicado que uma empresa comprou a FIM por 3,6 bilhões de dólares, gente. É muita grana. Alguém tem ideia de que a empresa comprou ela? Salesforce. Quem falou? Bruno. É isso mesmo, Bruno. Nada mais, nada menos que a Salesforce, a maior empresa de CRM do mundo, né? Então, assim, quer dizer, imagina que eles enxergam realmente um grande diferencial também nessa tecnologia, tá? Então, por hora ainda não, por hora nada muda, tá? A gente ainda continua trabalhando com o pessoal do time, com ele tem uma boa aceitação de mercado ali e muitas vezes os próprios usuários recomendam por outros usuários que acabam nos buscando também, tá? Então, facilita até o nosso alcance para alguns clientes. Vai lá, Cássio, desculpa aí. Imagina, valeu, é isso mesmo. E aqui a gente traz, né, essa visão um pouquinho mais prática do que tem ali dentro do FIM no dia a dia operacional ali, né? O FIM é uma plataforma de Customer Service com a IA no topo de tudo isso, tá? Então, ou seja, a IA não aparece como um add-on, tá? Ela faz parte da arquitetura central dessa experiência da tecnologia, tá? Então, o cliente ele consegue conversar naturalmente, tá? Ele consegue resolver as demandas dele, né? Ele vai consultar informações, navegar pela jornada, tudo sem aquela sensação tradicional, engessada, né? Mas o interessante é que o fim ele vai centralizar praticamente toda essa experiência digital, né, em uma plataforma. O chat, o WhatsApp, e-mail, Help Center, toda a parte de automação, toda a parte de analytics, toda a parte de workflow operacional, né? Então, ele combina todo esse atendimento digital com inteligência artificial e uma camada muito forte de operação e produtividade, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem o agente respondendo ali, né, automaticamente, a gente tem o Help Center inteligente,
né, alimentando as respostas, tá? A gente tem os workflows automatizando os processos, a gente tem dashboard para acompanhamento, né, dos processos, da eficiência, da produtividade. E talvez o principal ponto, né, seja que, basicamente, o fim, ele não quer apenas automatizar atendimento, né? A proposta dele é criar uma experiência de serviço ao cliente mais moderna, seja rápida, que seja mais simples, seja centrada com a IA desde o primeiro contato até a resolução, tá? E, claro, sempre permitindo que isso, né, possa ser encaminhado ali para o atendimento humano, tá? A gente sempre reforça muito isso. Atendimento humano não vai acabar, tá? Ontem mesmo eu estava conversando com um cliente que ele falou assim, legal, o Cognigy, tá, aí você está me falando aqui que eu vou pagar X aqui no Cognigy, mas em quanto tempo eu consigo acabar com o pessoal da minha operação aqui? Te juro, eu ouvi realmente essa palavra. E eu me assustou um pouco, falei, calma, a gente não está falando sobre você simplesmente mandar embora a sua equipe toda de atendimento humano. A gente está falando de você melhorar a sua contenção. Talvez você tenha ali, né, uma redução no seu quadro de funcionários, mas a gente não está falando 100%. Muitas pessoas ainda vão precisar do atendimento humano e as pessoas preferem o atendimento humano. A gente está falando de melhorar a experiência do cliente, não só você reduzir 100% da sua operação e agora é tudo na IA. Não é assim. E aí que muitas empresas estão pecando nisso, né? De achar que a IA vai simplesmente resolver 100% do problema. E não é bem assim. A gente está falando realmente de melhorar a experiência do cliente, né? E parte dessa experiência do cliente também envolve um atendimento humano eficiente. Então, dependendo do cenário, né? Voltando a falar do fim, ele pode atuar tanto como uma plataforma conversacional quanto uma solução para service desk e atendimento digital, tá? E aqui a gente tem um dado interessante do fim nesse gráfico, tá? Que quando a gente fala de taxa média de resolução da plataforma, ela vem aumentando continuamente ao longo do tempo, né? Então, quando a gente vê aqui, por exemplo, desde maio de 2023 até hoje, por exemplo, a gente saiu de 23% de taxa de resolução. Agora a gente está aqui em agosto de 2026 com 64%, alguns clientes chegando a 70%, 75%, tá? Então, a gente não está falando apenas de uma IA estática, mas de uma plataforma que evolui mês após mês. E o gráfico mostra exatamente essa evolução, né? A gente saindo desses 23% para até chegar a cerca de 64%, 65% e continuando, né? A gente mostra que a gente combina vários elementos aqui quando a gente fala da tecnologia da PIM, que é melhoria contínua, aprendizado operacional, adição de novos recursos que estão sempre surgindo, né? Um melhor entendimento contextual, ou seja, a IA está sempre evoluindo ali em como tratar, né, cada uma das interações com os clientes e a evolução constante dessa experiência, né? A gente está falando ali em cada ponto desse daqui, depois a gente vai compartilhar essa apresentação com vocês, a gente fala ali, quando começou, né, respostas multifonte, integração com WhatsApp, aí a gente já começa a falar de ações recomendadas por IA, insights, temas, tópicos de conversa por IA, emoções. Então, está sempre em constante evolução. E a gente tem que, né, seguir essa linha hoje, porque hoje a gente está falando de FIM e de Cognigy, e daqui um mês já pode ser outra coisa. Então, as plataformas elas têm que estar em constante evolução. Pode falar, Gabriel. Ô, Thiago, até complementando, tá? Quando a gente fala de IA, né, a gente precisa ter que as empresas tenham uma base, né? Então, quando a gente olha a empresas, por exemplo, que já tem um fluxo de atendimento bem robusto, né, no sentido de um menu no WhatsApp ali certinho, para o cliente clicar no botão, ou uma consulta na base de um CRM, algum sistema, e respondendo ao cliente, esse fluxo facilmente ele pode ser traduzido para IA, né? Então, quando a gente conhece algumas empresas que já têm um fluxo bem legal, aqui entra a oportunidade, né, nós, como a Cinco, da gente propor uma novidade, propor uma coisa nova. Porque às vezes a empresa ela parou ali no algo que funciona, mas ela conhece a IA, mas como está funcionando, ela acaba nem evoluindo. Então, acho que entra um pouco no nosso papel também mostrar que está chegando novidade, sabe? Perfeito. É isso. E aqui, a gente seguindo. Valeu, Gabriel. Obrigado.
E aí, seguindo aqui na questão do impacto, né, falar um pouquinho exatamente do que realmente importa, né? Que é o impacto operacional e o impacto na experiência do cliente. Então, porque IA por IA, todo mundo pode dizer que tem hoje em dia, né? Então, que até aquilo que o Gabriel falou, né? A gente tem que, as empresas elas têm que mostrar a evolução, né? Então, o grande diferencial está em gerar resultado real, né? Então, a gente aqui falando desses indicadores, né, que a gente tem alguns exemplos de ganhos observados em projetos de IA. Nesse caso específico aqui, utilizando o Nice Cognity, tá? O primeiro é contenção de chamadas, ou seja, quantas interações conseguem ser resolvidas no autoatendimento, sem necessidade de escalar para atendimento humano, tá? Em alguns cenários, o cliente consegue realmente atingir índices extremamente altos de contenção. Eu até questionei recentemente a NICE sobre esses 95%, tá? E a média dos clientes, ela está realmente entre 85% e 95% entre os casos publicados, tá? Então, realmente são índices bem altos ali de contenção. Segundo ponto ali, a gente fala de redução de TMA, né? Porque quando a IA entende realmente o contexto, vai executar tudo isso, preparar um melhor atendimento, o humano ele recebe uma conversa que vai estar muito mais organizada e objetiva. Ele vai conseguir resolver, caso caia para ele, de maneira muito mais eficiente, né? Então, porque quando a experiência fica natural, ela fica mais rápida, menos cansativa, o cliente percebe isso imediatamente. E, consequentemente, a gente tem uma melhoria ali de 20% no CSAT, tá? A gente está falando de reduzir esforço, de melhorar a experiência do cliente, remover atrito, tá? E isso tanto para o cliente quanto para a operação, porque o atendimento humano ele consegue ser muito mais eficiente com essas ferramentas. E esses resultados implicam, porque as grandes empresas globais vêm adotando esse modelo como parte, né, da melhoria da experiência do cliente, tá? E aqui a gente tem um outro exemplo muito interessante de resultado real utilizando o FIM, tá? Esse case mostra justamente um dos maiores objetivos da IA no atendimento, que é ganhar escala, sem perder a qualidade e sem perder a experiência, né? Então, aqui, por exemplo, a gente está falando aqui de um case da Anthropic, né, que é uma empresa de inteligência artificial, tá, que utiliza o FIM da Intercom, tá, e eles conseguiram economizar mais de 1.700 horas de trabalho de equipe utilizando o Intercom. Isso é muito grande, tá, porque a gente não está falando apenas de automação, a gente está falando de tempo operacional que a gente devolve para a equipe focar em atividades que são mais estratégicas ou complexas, né? Outro ponto que eu gosto muito, né, desse depoimento é quando eles falam sobre respostas instantâneas e precisas. Tá? Por quê? O cliente quer necessariamente falar com uma IA, ou ela não quer necessariamente falar com uma IA, ela quer, né, resolver rápido, ela quer resolver com pouco esforço e ela quer resolver com confiança, né? E aí isso ajuda muito a gente a explicar por que o FIM vem crescendo tão rápido no mercado. Porque a gente combina IA, o atendimento, a automação, a experiência, os workflows, né, de uma maneira muito interessante para o cliente final também. Então, quando a gente olha para esses cases, fica muito claro que IA no atendimento deixou de ser tendência e ela passa a ser uma alavanca real, né, na questão de experiência e eficiência operacional. E aqui a gente já está quase acabando, pessoal, até falando porque o horário já está meio que em cima, tá? Mas basicamente, né, para fechar, eu queria deixar talvez um ponto mais importante de tudo isso que a gente está falando aqui, né, dessa campanha. E foi o que eu comentei no começo, vocês não precisam virar especialistas em inteligência artificial, vocês não precisam vender tecnologia. O ponto principal aqui é fazer vocês entenderem todas essas tecnologias e também conseguir identificar sinais de oportunidade no dia a dia, né? Então, a gente está falando muitas vezes uma oportunidade que aparece numa frase simples ali, como nosso atendimento está ruim, nosso CRM não conversa com nada, estou trocando a vaia, estou trocando meu Gênesis ou meu legado, estou precisando automatizar processos, quero colocar IA. Então, são frases ali que você pode captar no dia a dia e falar assim, poxa, eu posso te ajudar nisso, né? E conecta ali com a gente, com a pessoa certa para ajudar. Então, a realidade é que isso não acontece realmente só em reuniões comerciais. Vai acontecer em qualquer um desses pontos que eu comentei anteriormente, seja no café, no almoço e etc. Então, hoje, praticamente toda empresa está discutindo esses pontos, tá, gente? Principalmente inteligência artificial conversacional. Então, vocês não precisam entrar nessa parte técnica, nem desenhar a solução, nem nada disso. O nosso papel, né, é justamente apoiar nessa qualificação e entender qual tecnologia faz mais sentido para cada um desses cenários, tá? E é identificar a dor
Isso é importante, e conectar a oportunidade com a gente aqui da área de pré-vendas ou comercial, tá? E para encerrar, eu queria deixar essa reflexão muito simples, tá? Que basicamente grandes oportunidades não começam realmente numa IFP, tá? Eles começam em relacionamentos, em conversas, em confiança, tá? E todos nós aqui temos contatos, sejam clientes, parceiros, amigos, colegas, conexões profissionais. E muitas vezes essas pessoas, né, elas estão realmente vivendo ali dores reais, sem saber exatamente como resolver, né? E às vezes a empresa quer melhorar, né, quer modernizar. E aí que entra a nossa campanha. Quando a gente identifica uma oportunidade, né, vocês ajudam a abrir portas para sim, fortalecer a nossa rede, gerar novos negócios e impulsionar o crescimento, que na verdade é para todo mundo, né? Então, a gente pede para vocês participem, indiquem, conectem pessoas, conversa com a gente está aqui sempre disponível para conversar, tá? E a gente vai estar sempre ali para ajudar nessa parte da qualificação, da estratégia, na construção dessa solução. E o mais importante de tudo é a gente transformar esse relacionamento, que grande parte de vocês já tem, em oportunidade de negócio e também, consequentemente, né, trazer ali uma bonificação para cada um de vocês que apoiar nisso daqui, tá? E é isso. Obrigado pelo tempo. A gente passou um pouquinho, mas Tranquilo, Ti. deu certo, acho que no final aqui. Obrigado, gente. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Não, só parabenizar aí. Muito bom, Thiago. Show de bola. Sensacional. Obrigado. Sim. Eu também gostaria de agradecer, Ti. Eu acho que faz toda a diferença essa explicação mais didática, porque quem está no operacional ali no técnico, eu acho que é mais fácil de entender, né? Mas tem as áreas meio, então financeiro, recursos humanos, né? E aí acho que essa explicação mais didática faz toda a diferença. Eu participei do primeiro treinamento, mas participando agora do segundo, eu saí com novos insights, fui conversando com o Naka também, né, sobre algumas questões. Então, parabéns, eu acho que é uma oportunidade muito grande, né? Tem esse processo de campanha, né? Tem a bonificação, mas acho que vai muito mais além, né? De realmente entender aquilo que a gente faz e como que a gente pode ajudar, né, com o crescimento do negócio de forma direta ou indiretamente, né? Então, parabéns aí por todo esse processo, né, para você e pro Naka. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Obrigado por todo mundo que esteve presente. E qualquer dúvida, a gente está por aqui, tá? Conte com a gente. Combinado. Haverão novas sessões também, né, com as principais soluções que a gente também representa, que acho que é importante, né, a gente conseguir transmitir isso, que chegue a todos nós, né? Muitas vezes a gente tem contato com os clientes, amigos, acabam gerando oportunidades aqui, inclusive saber exatamente como a gente atua, o que a gente faz, como a gente faz, né? Sempre vai ter essa oportunidade. Tá bom, pessoal? Legal. Obrigado. Só um minuto, Valeu. pessoal. Eu vou só encerrar a gravação aqui. E aí, quem puder ligar a câmera, eu agradeço para a gente poder tirar uma foto. Combinado? Eu tava comendo minha barrinha de proteína. Cereal.